Olá, que bom que você está aqui com a gente no Alesp Cidadania. Hoje o tema é sobre saúde, a gente vai falar sobre lúpus. Olha, a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus no Brasil. A maioria é mulheres. Mas quais as implicações desta doença para a qualidade de vida do paciente? É isso que a gente vai discutir nesta edição do Alesp Cidadania com Edgar Torres dos Reis Neto. Ele é coordenador da Comissão de Lúpus Eritematoso Sistêmico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jeremias. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Antes, a gente vai entender melhor o tema, como o lúpus age no corpo. Vamos conhecer a história de quem convive com a doença. A repórter Marcela Vasconcelos preparou uma reportagem. A gente confere agora. Lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como a pele, articulações, rins e o cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode matar. Os principais sintomas são rigidez muscular e inchaço, dores em articulações, lesões na pele, vermelhidão na face, sensibilidade ao sol, desconforto, mal-estar e ansiedade. Uma política estadual sobre o lúpus já existe. Ela está prevista no Código Paulista de Saúde aqui do estado de São Paulo e prevê ações de conscientização e orientação sobre a doença. No entanto, é necessário que cada vez mais falemos sobre o lúpus. A influenciadora digital Ana Lorenzetti descobriu só depois de muito sofrimento que tinha lúpus. Ela compartilhou a experiência nas redes sociais. Quando eu tive o diagnóstico, foi praticamente um alívio, porque aí eu soube o que eu realmente tinha e eu soube a forma correta de tratar. Eu já passei por vários tratamentos, fui escrava da cortisona por muitos anos. E hoje em dia eu tomo a medicação biológica, o rituximab, que é uma medicação endovenosa que eu tomo uma dose a cada 6 meses. E desde quando eu comecei a tomar, na verdade eu só tomei a primeira dose, estou quase para tomar a segunda dose. Eu nunca mais tive crise de lúpus, nunca mais fui internada. Hoje, a doença está controlada, mas para a Ana, antes de receber o diagnóstico, foi difícil conviver com sintomas desconhecidos. Tive o diagnóstico há uns 5 anos. Antes de ter o diagnóstico, não conhecia muito sobre a doença, já havia ouvido falar. Porém, os primeiros sintomas que eu tive para começar a investigação, que durou anos, foram os inchaços nas mãos, a síndrome de Raynaud, que é uma hipersensibilidade ao frio que congela as pontinhas dos meus dedos, mas principalmente as dores nas articulações e os inchaços nas mãos. Interessante, né, doutor? Nada como a gente ver um relato. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para complementar, né? A matéria já explicou um pouco do que é o lúpus, mas, por favor, pode complementar. Obrigado, Jeremias, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, para vocês de casa também. E eu acho que é isso mesmo. É importante que a gente traga esse momento de conscientização para a população, né? O lúpus tem que ser cada vez mais falado e cada vez mais explicado de uma maneira clara para que o diagnóstico seja feito de maneira precoce, assertiva e que não haja dentro da jornada da pessoa com lúpus um sofrimento além daquilo que a doença já pode proporcionar. Então, lúpus é mais ou menos isso que foi explicado, né? É uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Normalmente, nós produzimos anticorpos que vão nos defender contra bactérias, contra vírus, contra micro-organismos que tentam atacar a gente mesmo. Eventualmente, o nosso organismo pode produzir anticorpos e substâncias inflamatórias que vão ser direcionadas contra estruturas do próprio corpo. E aí é por isso que a gente chama de doença autoimune, que a gente produz autoanticorpos contra o próprio organismo. Normalmente a gente consegue regular esse processo. Às vezes a gente produz um anticorpo, mas o organismo vai lá, coloca um soldadinho lá para controlar esse autoanticorpo e não atacar a gente. Mas às vezes o sistema imune da gente ele fica um pouco desregulado. E ele passa a reconhecer algumas estruturas nossas como se fossem estruturas parecidas com estruturas externas das quais a gente precisaria se defender. Então isso é o lúpus, uma doença autoimune. E é uma doença, né, que realmente acomete mais mulheres do que homens, numa proporção de 9 a cada 14 mulheres para cada um homem, numa faixa etária principalmente dos 15 aos 45 anos de idade. Pode ser que eventualmente aconteça antes, que é o que a gente chama do lúpus juvenil,
ou mesmo um lúpus mais tardio, depois dos 50 anos de idade, sendo um pouco menos frequente, mas é possível também. Doutor, a causa do lúpus, me parece que é ainda desconhecida pela medicina, e isso é comum nas doenças autoimunes? É um pouco comum, eu acho que as coisas estão mudando ao longo do tempo. Cada vez mais a gente tem tido instrumentos e ferramentas que estão possibilitando que a gente entenda melhor a doença e aí a gente consiga também ser um pouco mais eficaz, não só no nosso diagnóstico, mas como também no nosso tratamento, né? A gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce e um tratamento também mais precoce, mais assertivo em relação à doença. Quando a gente fala de muitas doenças autoimunes, incluindo o lúpus, muitas vezes é uma combinação, uma junção de fatores. Quando a gente fala do lúpus, a gente está falando muitas vezes de uma combinação de fatores genéticos, fatores ambientais, como por exemplo a exposição à radiação ultravioleta, tabagismo, que também é um fator importante para algumas doenças autoimunes, incluindo o lúpus também. Algumas infecções que a gente pode ter ao longo da vida também fazem com que, às vezes, o nosso sistema imune passe a funcionar de uma maneira um pouco desregulada, um pouco diferente do habitual. E a gente vai juntando fatores genéticos, ambientais e fatores hormonais também podem estar associados ao lúpus. Por isso que ele é mais frequente em mulheres, principalmente na idade fértil, que é onde a gente tem um pico de um hormônio que é o estrogênio, que pode estar associado ao lúpus também. E a junção desses fatores faz, eventualmente, com que o nosso sistema imune funcione de uma maneira diferente. Imagina só, Jeremias, assim, todos nós nascemos com alguma predisposição genética para algumas doenças. Por exemplo, essa predisposição genética pode ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior, a depender da doença. À medida que a gente vai passando ao longo da nossa vida, a gente vai juntando outros fatores, que são ambientais, fatores hormonais, outros fatores do próprio sistema imune. Até que um dia pode cair uma gotinha de água nesse copo, essa água desse copo transborda e passa a aparecer os sintomas da doença também. E agora, doutor, em relação ao diagnóstico, a gente viu tanto na influenciadora que deu o seu relato, eu vi uma reportagem também da Agência Brasil, acho que inclusive que cita o senhor, da dificuldade, né? Mas o que dizer, tanto para médicos quanto para pacientes, porque chegar ao diagnóstico é complicado, mas tem algum caminho que a gente pode falar de alerta, falar, não, isso aqui leva mais para o lúpus do que para outras doenças ou não? Muito importante esse ponto também, né, Jeremias, quando a gente fala sobre isso. Muitas vezes, quando a gente fala do diagnóstico do lúpus, a gente está falando realmente como se a gente estivesse montando as peças de um quebra-cabeça, né? E esse papel que eu acho que vocês estão desempenhando nesse momento de informar a população, de entender o que é a doença, também faz muita diferença, né? A suspeita não só pelo médico, mas também para a pessoa que tem lúpus ou que vai vir a ter o diagnóstico da doença. Quando a gente fala de juntar ou de unir as peças desse quebra-cabeça, a gente está falando muitas vezes de algo muito importante, que é escutar a paciente, né? Escutar a pessoa que tem os sintomas. Então, através inicialmente da anamnese, que é escutar os sintomas, escutar o relato, entender como que essa história vem acontecendo ao longo do tempo, examinar o paciente, ver onde que estão esses sintomas, então entender que pode ser uma doença sistêmica, né? Que pode acometer não só as articulações, como a Ana comentou, mas também outros órgãos e sistemas como o pulmão, o coração, os rins, entender a doença como um todo, junto com o exame clínico, vai fazer com que a gente peça alguns exames que são de laboratório, que são direcionados para a pesquisa desses autoanticorpos e também que a gente possa fazer esse diagnóstico de maneira mais clara e definitiva. Eventualmente, a gente precisa de um exame por imagem, um exame do coração ou do pulmão, ou às vezes um exame de um tecido, que a gente chama de biópsia. A gente vai lá e tira um pedacinho microscópico do rim, ou um pedacinho microscópico da pele para poder analisar no microscópio, para poder fechar esse diagnóstico. Mas acho que é unindo isso, né? E acho que a informação traz isso, né? Então, a informação para a classe médica, a informação também para a classe não médica, para as pessoas que estão nos assistindo, para se pensar quando se tem uma suspeita da doença. Entendi. Até porque, né, doutor, quem tem condição de pagar num médico que a consulta vai demorar 30 minutos, 1 hora, dá para fazer essa análise clínica. Hoje a gente sabe que até planos de saúde, a consulta é muito rápida e é na base do exame, né? Então essa questão da análise clínica muitas vezes fica postergada. Isso é difícil, porque inclusive tem um relato aqui, dessa matéria que eu achei interessante também da Agência Brasil, falar da jornalista Tássia de Carvalho. Ela só descobriu que tinha lúpus em 2012. No final do ano anterior, após uma noite de grande estresse, ela acordou com o rosto totalmente inchado.
Não consegui nem andar, diz ela. Fui me arrastando até chegar ao banheiro para ver o meu rosto, meus olhos estavam inchados. Tássia ligou para o marido, levou para o pronto-socorro, onde os médicos julgaram se tratar de alergia a algum alimento ingerido. Receitaram corticoides e ela desinchou. 2 dias depois voltou a inchar, mais corticoides. Ficaram nessa brincadeira cerca de 2 meses. Aí me mandaram para a Santa Casa, onde ficaram com medo da quantidade de corticoides que eu estava tomando. Além disso, foi levantada a possibilidade de tratar de uma doença crônica. Ela também, por exemplo, nesse caso, foi peregrinando com essas manchas e tudo mais, né? É um sofrimento que às vezes poderia ter sido evitado se o diagnóstico, sei lá, se a análise clínica, né, pudesse ser mais efetiva, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que voltar porque a medicina sempre deveria ter sido, né? Então, assim, que é o acolher, né? O conversar, o examinar e a partir daí, como você bem comentou, a gente passar a pedir os exames a partir inicialmente de uma suspeita clínica, né? E não fazer o contrário, né? Pedir os exames sem conversar antes com o paciente. Isso é extremamente importante. Mas o que a gente tem trabalhado muito em termos de informação, de educação, acho que tanto para a classe médica, né, como para a população, acho que é isso. Eu acho que quando a gente vai falar um pouquinho, vamos falar sobre hipertensão, sobre diabetes, a maioria das pessoas já ouviu falar e conhece alguém que teve essas doenças. Quando a gente fala de lúpus, eu acho que o primeiro impacto que a pessoa com lúpus tem, eu acho que é justamente isso, né? Mas o que é o lúpus? Eu nunca ouvi falar dessa doença, né? Então a gente tem que explicar, informar a pessoa que entende sobre a sua doença, que compreende, que tem essa informação, ela tem uma jornada completamente diferente. Ela consegue enfrentar melhor a doença, né? Isso é fato, a gente não tem dúvida em relação a isso. Ela consegue ter uma adesão melhor ao tratamento, ela consegue entender o porquê das medicações que ela vai precisar usar, por quanto tempo ela vai usar provavelmente, e como vai ser essa jornada em relação à troca, à substituição das medicações, né? Então, acho que isso é fundamental mesmo, né? A gente tentar pegar já no comecinho da doença, quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, habitualmente melhor é a jornada do paciente durante esse processo de tratamento. Quais são os sintomas mesmo, doutor? Eu falei de manchas, mas é bom a gente frisar de novo. Super importante, né? Então, vamos lembrar, assim, onde que a gente tem que ter mais atenção em relação aos sintomas da doença. O lúpus, ele é uma doença sistêmica, né? Então ele pode acometer a pele e muitas vezes esses sintomas da pele eles podem começar nessa área da bochecha, que a gente chama de região malar. Então, um dos símbolos do lúpus, por muitos locais, é a borboleta. E aí, essa mancha que aparece aqui nessa região malar, nessa região da bochecha, muitas vezes pode se assemelhar a uma asa de borboleta, né? Por isso que a gente fala do rache malar semelhante a uma asa de borboleta. E é uma lesão de pele que piora muito com a exposição solar, ou as luzes brancas que têm radiação ultravioleta também, né? Então, são lesões de pele, normalmente, que pioram com a exposição solar nas áreas mais fotoexpostas, que principalmente a face, principalmente a região do decote, né? Onde a gente tem a camiseta, né? Muitas vezes essa área do decote, a área dos braços ou das pernas que estiverem fotoexpostas. A dor nas articulações, né? Qual o tipo de dor articular que chama mais atenção? É aquela dor que piora quando você acorda pela manhã, aquela dor que tem uma sensação de estar enferrujado, sensação de rigidez, que demora mais que 30 minutos. Então, dor que piora no período da noite e que piora quando você acorda pela manhã, ou seja, em períodos de repouso e não em períodos de atividade, chama atenção para ser uma dor inflamatória que merece ser investigada. Além disso, alguns sintomas como falta de ar sem nenhuma explicação, dor no peito para respirar, urina espumando muito mais do que habitual, inchaço nas pernas, inchaço ao redor dos olhos quando você acorda, podem ser sinais, por exemplo, de uma alteração renal pelo lúpus também. Doutor, a gente vê muito falar de inflamação, mas qual que é o conceito de inflamar, né? A gente sempre está ligado a alguma coisa que fica mais quente, mais vermelha, né? Mas para a medicina, o que é estar inflamado? É interessante isso também, né? Então, assim, inflamação, se a gente falar, por exemplo, de a inflamação de uma articulação, a inflamação de um outro tecido, a gente está falando de inchaço, calor, vermelhidão, né? E perda funcional daquele órgão, por exemplo. Então, o que é uma artrite, uma articulação inflamada? Normalmente é aquela articulação que fica inchada, quente, vermelha e que leva, de certa forma, a uma perda funcional daquela articulação, pode ser momentânea, temporária ou mesmo, eventualmente, dependendo do caso, né, se não adequadamente tratada, você pode ter danos ao longo do tempo. Mas vamos lembrar... Entendi. Mas é uma reação do corpo como a febre? Isso, ou é uma reação do corpo mesmo.
Para nos proteger, tipo, mais ou menos isso. A reação inflamatória que a gente tem é isso mesmo, Jeremias, perfeita a sua colocação. Normalmente é uma reação de defesa que a gente tem. É um processo inflamatório para levar à cura, né? Então, o nosso sistema imune, os nossos soldados de defesa, as nossas células, que são os grandes soldados, eles produzem outras substâncias, que são anticorpos também, algumas dessas células, ou substâncias inflamatórias, que vão tentar lá isolar aquele agente, né? Aquele agente, aquele micro-organismo que está tentando invadir ou trazer algum dano para a gente. Então, por exemplo, se você está no meio da rua e você tem um corte, vai levar uma reação inflamatória naquele local para curar aquele tecido, para que leve depois a um processo de cicatrização. Nas doenças autoimunes, eventualmente, né, o que acontece? A gente tem uma desregulação e esse processo inflamatório, ele passa um pouquinho do limite e aí pode lesar mais os nossos órgãos do que aquilo que a gente gostaria. Agora, doutor, uma vez diagnosticado, então, como a gente pode caracterizar? É uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem que ser, ter um tratamento, não sei como é, paliativo, não sei como é o nome correto. Eu não diria paliativo, mas ela tem um tratamento muito eficaz e é uma doença crônica, assim, né? Vamos parar para pensar, assim, eu sempre converso com as pessoas que têm um diagnóstico recente. Nossa, mas eu vou ter que tomar remédio por algum tempo? Sim, por algum tempo. Para o resto da vida? Vamos ver como vai ser a sua jornada, né? Porque a vida da gente é muito longa e assim a gente espera que seja. Então, é muito difícil a gente falar algo hoje que seja para o resto da vida, né? Então, mas vamos parar para pensar. A hipertensão é uma doença crônica e a gente toma remédio para o resto da vida. O diabetes é uma doença crônica muitas vezes e a gente toma remédio por muito tempo. Que doenças que a gente toma remédio por curtos períodos de tempo? Na maioria das vezes, infecções, né? Ou inflamações que são autolimitadas, né? Processos inflamatórios autolimitados. O lúpus, na sua característica, é sim uma doença crônica, mas que tem um tratamento que envolve medicações que vão ajudar a controlar o funcionamento do sistema imune. São medicações que são imunossupressoras ou imunomoduladoras que ajudam a modular e equilibrar mais esse sistema imune que está um pouco desequilibrado naquele momento. Então, precisa sim tratar como uma doença crônica. Doutor, o senhor falou que atinge mais mulheres e também numa faixa assim, talvez mais jovem, mas eu vejo muitos idosos, às vezes, falam assim, até tem um conhecido que ele tinha que tomar, ele estava bem velhinho, né? Tinha 7 medicamentos. Eu falei, não, vou tomar metade hoje, metade amanhã, que é muito, né? Eu falei, não é assim. Queria que o senhor desse uma orientação, porque o remédio, às vezes o efeito de hoje, ele está vindo do remédio que você tomou ontem. E a pessoa para, melhorei, já para, e depois começa de novo. Então, qual é o problema de se parar e de não tomar no tempo certo? Isso é muito importante, muito, né? Então, assim, quando a gente fala da medicação, a gente está falando de medicações de uso contínuo e de uso adequado, né? A parada da medicação pode fazer com que a doença volte a entrar em atividade, com que a doença piore novamente, né? E aí, cada ciclo de atividade de doença, você pode ter eventualmente cicatrizes, sequelas, né? Ou danos desses períodos de atividade de doença que poderiam ter sido evitados se você usa corretamente a medicação. Então, assim, vamos imaginar uma coisa muito simples, né? Se a gente tem que fazer um exercício para ter um objetivo, eu quero ir para uma Copa do Mundo, eu quero ir para uma maratona, eu quero simplesmente o meu bem-estar físico e mental, eu tenho que fazer aquele exercício programado 2, 3 vezes por semana, um exercício mais intenso. Quando a gente fala das medicações, é muito parecido. Cada remédio ele tem um tempo de ação no seu organismo. Se você interrompe aquele processo, você vai ter uma medicação que vai perder o seu efeito, que é para ser mais duradouro. Por isso que a gente prescreve em intervalos e doses recomendadas, né, a depender de cada medicação. É só o corticoide? Porque a moça falou aqui no corticoide, né? Aliás, eu estou colocando aqui, para ver se eu entendo um pouco, corticoide. Aí é um medicamento que contém corticosteroides, uma classe de hormônios esteroides. Ainda não entendi muito. Então vamos lá. É muito interessante. Pra você ter uma ideia, a descoberta dos corticosteroides ou dos glicocorticoides, que são sinônimos, se deu na década de 1950. E foram 3 grandes pesquisadores na época que começaram a utilizar essa classe de medicações para o tratamento de diversas doenças, incluindo as doenças autoimunes, e os 3 ganharam o prêmio Nobel. Então foi uma descoberta revolucionária mesmo para a medicina, que desde a década de 50 muda e salva vidas. O cuidado que a gente tem que ter com os corticosteroides é como usar e como prescrevê-los.
eles são análogos a um hormônio mesmo que a gente tem, que é o cortisol, que a gente produz normalmente no nosso dia a dia. O cortisol é aquele hormônio, é o da agressividade ou é o do... Tem Ele dois? também, em excesso, ele pode ter um pouquinho desse excesso do estresse, né? Aquele hormônio do estresse, né? Que aumenta o cortisol, né? Que a gente fala assim. Então, que pode deixar você mais alerta às vezes, né? Tá. Ele é um análogo, né, dessa classe de hormônios do cortisol, um análogo disso. E desde a década de 50 ele é usado para o tratamento de diversas doenças, porque ele tem uma potência anti-inflamatória e uma potência imunossupressora muito grande. Ao longo do tempo, né, a gente foi aprendendo a usar essa classe de medicações. A gente viu que ele tem efeitos benéficos que são muito importantes, que ajudam até hoje a salvar milhares e milhares de vidas todos os dias, mas que ao longo do tempo a gente tem que ter cuidado com seus eventos adversos, especialmente de uso crônico, né, ou de médio e de longo prazo também. Que aí a gente pode ter alguns eventos adversos, assim como piora do açúcar no sangue, piora do perfil lipídico, do colesterol, pode aumentar o risco eventualmente de uma catarata mais precoce, de um glaucoma, aumento da pressão arterial, piora da osteoporose, isso pode acontecer de médio e de longo prazo sim. O que a gente aconselha muito? Na grande maioria das vezes, o corticoide é aquela medicação que vai ter efeito mais rápido. Seja uma medicação biológica, seja uma medicação imunossupressora. Então, muitas vezes, ele vai servir como uma ponte para que a gente tenha um efeito rápido de uma medicação e depois a gente previna aquele dano daquela doença que está muito inflamada, né? A gente tire rápido essa inflamação para que dê tempo de que outras medicações façam efeito. Então, a gente vai diminuindo o corticoide ao longo do tempo, enquanto o imunossupressor que a gente quer que faça efeito vai fazendo seu efeito ao longo do tempo. Imagina só, se acontece uma tragédia, seja ela qual for, um desastre ambiental, o desabamento de um prédio, enfim, qualquer coisa. Primeira coisa que você vai ter que fazer é avaliar a segurança de todos que estão naquele entorno, ver se tem sobreviventes que você precisa retirar naquele momento, né? Se você chamar o Ministério Público naquele momento, o Ministério Público não vai conseguir tirar ninguém de lá. Sim. Né? Quem que vai conseguir agir? É o bombeiro, é a defesa civil, né? São pessoas que estão preparadas para aquele momento. Mas se você pedir para a defesa civil, para o bombeiro analisarem lá na frente, provavelmente eles também não vão conseguir. O Ministério Público que vai fazer o seu papel. Então, cada medicação vai ter o seu papel no momento certo. Então, os corticosteroides, muitas vezes, eles vão ter o seu papel naquele momento. Mas mais na frente, a gente tem que pensar em outras estratégias que não sejam o uso dos corticosteroides para que a gente consiga tratar o paciente com o mínimo de eventos adversos possíveis às medicações. São medicamentos caros, não? Os glicocorticoides não. Hoje eles são medicamentos muito baratos, de fácil acesso pelo SUS. O próprio Sistema Único de Saúde já proporciona através de receita médica nos postos de saúde, nas farmácias populares, medicações muito baratas hoje em dia. E dá para viver, não sei se tranquilo, mas ter uma vida normal tendo lúpus, se tratando? Com certeza, absoluta. Eu falo com muita segurança isso, né? Lógico que quem tem pressão alta, né, Jeremias, tem que ter alguns cuidados, por exemplo, né? Quem tem que ter pressão alta tem que fazer exercício físico, não pode comer muito sal, tem que controlar o peso. Isso é uma vida normal também, né? Tem que tomar a sua medicação. Então, a gente tem que ter o conceito de que a gente tem que ter, sim, os cuidados, mas que a gente tem que tentar trazer a vida o mais normal possível para aquela pessoa, né? Isso é muito, muito importante. Os cuidados que a gente tem que ter uma dieta adequada, evitar fumar, uma dieta saudável, prática de exercícios físicos de acordo com as suas adaptações que você precisa para aquele momento da doença ou não, se está com dor ou se não está com dor, se tem algum problema renal, se não tem, mas dá para praticar alguma modalidade de exercício físico na maioria das vezes também. Como a maioria das pacientes são mulheres em idade fértil, ter um planejamento gestacional, se ela tem um desejo gestacional para aquele momento ou para um momento mais à frente. Então, a gente dá um anticoncepcional, fornecer orientações pré-concepção para que a gestação aconteça no momento em que a doença esteja controlada e adequada também. Então, o uso das medicações é fundamental. Usar o protetor solar para se proteger do sol, porque isso pode piorar a doença. Então, você ter os cuidados da sua doença proporciona com que você tenha uma vida normal também. Isso é importante. Como na reportagem que foi mostrada, ela falou assim, olha, hoje eu consigo fazer um monte de coisas, eu estou numa outra fase do meu tratamento, melhorei muito com a última medicação que eu uso. É isso que a gente espera sempre, né? Que o paciente melhore com o tratamento e passe a ter as suas atividades de vida social, de vida familiar, de vida profissional, as melhores possíveis dentro
do tratamento. Que bacana. Olha, a gente está falando aqui com o Dr. Edgar Torres Reis Neto. O senhor é diretor ou presidente da sociedade? Não, eu sou coordenador da comissão de lúpus da Sociedade Brasileira de uma das comissões da sociedade. Né? A gente tem o nosso presidente com diversas comissões, eu sou coordenador da comissão de lúpus. Maio Roxo, parece que maio, dia 10, salvo engano, nós estamos gravando esse programa em maio de 2023, porque depois ele fica no YouTube também, né? E tem uma data, um mês específico de atenção, essa é uma campanha, né? É uma campanha mundial, né, de conscientização de atenção à pessoa com lúpus, né? Então, eu acho que é um dia muito importante para a gente lembrar isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente está falando sobre o lúpus, e falando sobre o lúpus de uma maneira simples, esclarecedora, né? Tentando trazer as mensagens do que a gente tem de melhor para o tratamento da doença hoje, mensagens positivas também, e alertando você que está em casa também, ou que tem um familiar ou um amigo que tenha lúpus, ou que tem a própria doença também, de como a gente pode lidar com isso no dia a dia. Sim, é muito bom. Doutor, nós vimos 2 casos aí, esse que eu li e da influenciadora, demorou para ter o diagnóstico de lúpus, né? Mas uma vez tendo o diagnóstico, quanto tempo mais ou menos a pessoa vai, digamos, levar uma vida normal, vai tirar um pouco essas manchas, que principalmente para questão feminina, né? Masculina também, né? Mas ficar com manchas também, enfim. E, claro, não só a questão estética, mas para a saúde, dá para falar em questão de dias, meses, para... É muito variável, né? Então, assim, como a gente comentou um pouquinho, o lúpus ele pode ter diversas manifestações. Mas isso não quer dizer que a pessoa com lúpus vai ter todas aquelas manifestações. Então, a gente brinca assim, se a gente tivesse várias pessoas com lúpus no mesmo local, as manifestações de um são sempre diferentes das manifestações do outro. Então, são manifestações muito diferentes, heterogêneas, né? Enquanto um tem, por exemplo, pele, manifestações nos rins, o outro pode ter só a pele, o outro pode ter só coração, o outro pode ter só pulmão. Então, é diferente de um para o outro. Então, por isso que a resposta também é muito variável, né? Agora, o que a gente tem? Com o tratamento adequado, o que a gente espera é que nos primeiros 6 meses a 1 ano, a gente já tenha a maioria das manifestações controladas ou próximo de serem controladas, ou já um planejamento terapêutico que a gente possa fazer em relação às medicações. Como que a gente vai diminuir o corticóide, o que a gente espera atingir, como que a gente espera mudar as medicações ao longo desse período também. Muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu vou perguntar aqui para o doutor sobre pesquisas nessa área. Ele vai falar um pouquinho mais dessa sociedade, como é que você pode entrar em contato, o trabalho que eles desenvolvem. E, claro, esclarecer, a gente já falou de sintomas, de tratamento, né? A gente vai continuar sobre o tema, até porque a Assembleia Legislativa de São Paulo trata desses assuntos da área da saúde como prestação de utilidade pública, tá bom? A gente já volta. A Lespe Cidadania está de volta. Estamos conversando aqui com um especialista sobre lúpus. É uma doença autoimune, é considerada uma doença rara. A gente falou no primeiro bloco aí dos sintomas, do tratamento. Agora a gente vai falar mais um pouco sobre os detalhes aqui de novo com o doutor Edgar Torres. Doutor, é considerado uma doença rara o lúpus? É considerada ainda uma doença rara. A gente não tem dados ainda tão precisos no nosso país. A gente está trabalhando muito isso para que a gente tenha um registro mais claro. Existem dados anteriores que em torno de 65 mil pessoas viveriam com lúpus no país. Hoje a gente tem uma estimativa ainda por alto que esse número seja maior do que isso, talvez de 150 a 300 mil pessoas vivendo com lúpus no país. Mas a gente está trabalhando nesses dados, precisa realmente de incentivo das políticas públicas para que a gente tenha mais acesso a dados das doenças raras, né? Sim. Que isso seja trabalhado cada vez mais pelas sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem feito, pela classe médica em geral, mas também pelas políticas públicas de uma maneira geral do país, né? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tem tem seminários, tem encontros aqui dos parlamentares sobre doenças raras, porque a gente, eu já acompanhei algumas, é uma dificuldade, porque é raro, mas assim, são muitas, né? Então assim, é uma doença rara, mas assim, sei lá, tem muitos tipos. Então, se você está enquadrado numa dessas, você tem dificuldade de diagnóstico, é por isso que a gente tenta elucidar um pouco aqui. Doutor, em relação à tecnologia e pesquisa, né? A gente vê, por exemplo, a inteligência artificial, durante a pandemia do novo coronavírus, ficou muito ressaltada, por exemplo,
a capacidade que esses aprendizados de máquina têm de analisar raio-x de pulmão, e eles analisam uma infinidade e eles detectavam muito mais rápido do que um olhar de um exame mais simples ou de um médico, né? A gente tem novidade nesse setor de pesquisa? É muito interessante, né? Eu acho que a gente não tem uma novidade palpável em relação à inteligência artificial, machine learning, né, que a gente fala em relação a isso. Mas é interessante, Jeremias, que tem estudos saindo nessa área também, nas doenças raras, incluindo o lúpus, né, em que essas maneiras de enxergar a doença, baseados nos exames diagnósticos de perfil de autoanticorpos, tentam enquadrar e diferenciar esses pacientes em diferentes tipos de doenças até. Então, eu tenho um lúpus que é menos grave, eu tenho um lúpus que é muito mais grave, um lúpus que tem uma atividade um pouco mais moderada. E o que diferencia esses subgrupos em relação a características genéticas, a características moleculares, a características da pesquisa desses autoanticorpos em laboratórios de rotina e como talvez eu deva seguir esses pacientes, né? Diferente dos pacientes mais leves dos pacientes com características mais graves. Então, tem alguns estudos, sim, saindo nessa área, são estudos muito interessantes, alguns deles parecem promissores e que podem ajudar a gente até mesmo a personalizar o tratamento de cada paciente de maneira muito mais individualizada, né? Então, se eu sei que um paciente é muito mais grave e responde mais a determinada medicação, isso pode me ajudar muito a evitar, até de maneira farmacoeconômica, né, que o desperdício, talvez a maneira de falar não é desperdiçar, porque a gente nunca desperdiça tempo nem dinheiro tentando fazer o melhor, né? Mas que a gente desperdice até mesmo os recursos e direcione esses recursos para o paciente que realmente precisa daquela medicação, ou para o paciente que realmente vai se beneficiar daquele remédio especificamente. Doutor, a gente está falando de doenças raras, lúpus está incluso. O que é? Eu não sei se é mapeamento genético. Tem uma colega que ela tem uma doença, acho que é doença de Alexander, por exemplo. Aí me pediu, falaram, olha, acho que, salvo engano, é um mapeamento. E aí chegou no diagnóstico, né? É isso, é mapeamento genético? Eu não sei se é barato ou caro, não sei se é para todo mundo. No lúpus, o mapeamento genético ainda está engatinhando, né? Então, assim, como a gente falou, assim, ele não é uma doença completamente genética. Então, é uma doença que tem um componente genético, mas uma série de outros fatores envolvidos. Então, quando a gente fala do lúpus, não é só um gene específico que vai levar à alteração da doença, são muitos genes envolvidos. E esses genes, eles podem ser mais influenciados ainda por fatores ambientais ao longo do tempo, ou por fatores hormonais. É diferente daquele gene que a gente fala assim, quando eu tenho esse gene, eu tenho essa doença. Não existem casos raros de doença, que são aqueles casos que surgem na infância, principalmente, que são aquelas chamadas alterações monozigóticas, ou seja, que tem um gene monogênicas, aquelas alterações monogênicas, que tem um gene específico. Na maioria das vezes é uma doença poligênica, com vários genes. Então, o estudo desse mapeamento genético completo, ele pode ajudar em algumas situações específicas da doença, mas não em todos. Mas tem cada vez mais pesquisas caminhando para esse cenário também. Doutor, tem uma pergunta aqui em relação a se o lúpus pode afetar a fertilidade e a gravidez e depois quais são os riscos de uma pessoa com lúpus engravidar. Isso é muito importante. Por que é muito importante a gente falar sobre isso, Jeremias? Porque a maioria das pessoas que têm lúpus são mulheres jovens, dos 15 aos 45 anos de idade. O que está acontecendo na nossa vida quando a gente tem dos 15 aos 45 anos de idade? Hoje a gente está correndo igual louco, né? A gente está correndo, a gente está cheio de sonhos, cheio de anseios, está querendo estudar, está querendo trabalhar, querendo conhecer o mundo, constituir família, né? E a gente não pode bloquear todos esses desejos e nem deve. A gente deve ter o cuidado para que esses desejos aconteçam no momento oportuno, no melhor momento, né? É o que eu falo sempre para todos os pacientes, né? E sobre o desejo gestacional. O que é muito importante? Que quando ocorra a gestação na pessoa com lúpus, essa gestação ocorra naquele momento em que a doença esteja controlada, a doença esteja sem atividade e no momento em que a pessoa esteja com medicações que possam ser utilizadas durante a gravidez. Então, a gente vê o momento da doença, se a doença está controlada, as medicações que a pessoa está usando. Se a doença estiver controlada há pelo menos 6 meses com medicações que possam ser usadas durante a gestação, a gente libera para a gravidez. É uma gravidez de mais risco do que aquelas pessoas que não têm lúpus. Então, por isso é que exige mais cuidados. Então, normalmente, nesse período pré-concepção, no período pré-gestação, a gente vai pedir uns exames para avaliar como que está a doença, a gente vai pedir os exames para avaliar esses painéis de autoanticorpos e vai orientar como que vai ser o segmento durante a gravidez também.
Existem algumas condições muito raras, como em outras doenças também, em que a gente vai contraindicar eventualmente a gestação. Por exemplo, se você teve um AVC, um derrame, no último ano, a gente contraindica a gestação para diversas situações. Se você tem uma doença renal crônica mais avançada, o rim não está funcionando muito bem, a gente contraindica a gestação porque pode piorar. São situações muito específicas, mas na grande maioria das vezes essa gestação é possível, a gente só tem que ter o cuidado para que essa gestação aconteça no melhor momento possível. Então eu sempre brinco assim com as pacientes, né? Quando você tiver o desejo de engravidar, não tem problema, você tem que falar com 3 pessoas. Primeiro consigo mesma, né? Porque é ela que vai ter que decidir esse momento. Depois com o marido e depois com o médico reumatologista para que a gente consiga fazer com que isso seja uma gestação saudável também. É muito bom. Doutor, é questão emocional e social, porque a gente começou o programa falando aí se doenças autoimunes têm a ver com estresse, enfim, né? Eu acho que a gente remete àquela questão que o senhor falou, né? Alimentação saudável, bastante atividade, né? Porque a cabeça não está separada do corpo. Até tem um palestrante que ele brinca, né? Que fala, tem gente que acha que o corpo é para levar a cabeça, não é não, gente? É o contrário. Né? É tudo junto, né? Tem que cuidar do corpo e da cabeça. É fundamental, né? Então, assim, imagina só, quando você não está bem, o que acontece, né? A gente estava conversando antes de entrar aqui. A gente dorme pior, a gente come pior, a gente tem uma sociabilidade pior, né? A gente conversa pior com as pessoas, né? Então, se a cabeça está boa, tudo flui melhor, né? De uma maneira geral na nossa vida, né? Todos nós temos dias ruins, faz parte, né? Mas é importante que a gente tenha uma saúde mental boa, inclusive nos momentos difíceis, que pode ser o momento do diagnóstico de uma doença crônica, ou no momento em que essa doença está aparecendo, ou está piorando e que a gente precisa de um tratamento. Então, manter a saúde mental, manter uma boa cabeça, uma boa consciência, como você bem falou, a gente não pode se dividir, né? A gente não é só braço direito, só braço esquerdo, né? A gente é corpo, mente e alma, né? Então, assim, e essa definição de mente e alma, ela pode ser muito mais ampla se a gente entrar em espiritualidade, em convicções, né? Em tudo aquilo que a gente tem. Eu acho que influencia-se muito, né? Como influencia em diversas situações, como a gente comentou, né? Então, isso faz com que você enfrente melhor a doença, com que você use melhor as medicações, com que você responda melhor ao seu tratamento. Eu acredito muito nisso e é fundamental que a gente foque nesse aspecto também. Sim, inclusive cuidar do corpo, da alimentação, da cabeça, que eu fiz um programa esses dias aqui da terapia, né? Tem muita gente que acha que é mimimi e a psicóloga fala, não, de jeito nenhum, né? Porque assim, ela falava, você cuida do corpo, se preocupa com a alimentação e a alimentação da cabeça, né? Então essa questão da sociabilidade, enfim, isso ajuda muito. De repente um trabalho voluntário, né? De uma pessoa que às vezes precisa mais do que você, né? Tudo isso vai ajudando a gente a fazer uma integração aí e melhorar, porque sempre tem alguém que precisa mais do que a gente, é bom a gente pensar, se situar a questão da espiritualidade, mas a questão da sociabilidade, às vezes um trabalho voluntário, alguma coisa que possa dar um significado é muito relevante. Eu me lembro de um livro, quando eu falo em significado, doutor, de um livro que eu sempre recomendo, do Viktor Frankl, que ele era um psicólogo que, no campo de concentração, e ele falava, olha, quem tenha dentro do campo de concentração um significado, ele conseguia resistir às intempéries e saía vivo e ia para frente, né? Então, essa questão da gente manter uma boa cabeça também é muito relevante. Acho que isso que move a gente na vida, né? Quando a gente tem um significado, seja ele familiar, seja ele... Cada um vai encontrar o seu significado, né? Isso traz motivação para que cada dia a gente levante, que a gente vá em frente, que a gente enfrente essas dificuldades. A vida não é fácil para todo mundo, para ninguém, que a gente vá em frente mesmo, né, Jeremias? Doutor, de qualquer forma, o lúpus, a gente falou da questão da autoimunidade, né? E as perspectivas de longo prazo para os pacientes, o senhor já falou um pouquinho, né? Mas são boas, né? A gente viu relatos de pessoas que se tratam e seguem a vida. Quando a gente vê essa diferença lá da década de 50, dos anos de 1900 para hoje, é completamente diferente, né? Então, hoje, a gente tem uma sobrevida de 95% dos pacientes em 5 anos, quando adequadamente tratados e adequadamente acompanhados. Então, a gente tem uma vida que pode ser normal ou muito próximo daquilo que a gente chama do normal nos pacientes que têm o acompanhamento e tratamento adequados. E as perspectivas, eu acho assim, que a gente está passando por um momento
de muita atenção à pessoa com lúpus. Momento que em outras ocasiões eu acho que a gente não viveu muito isso, não da classe médica, porque eu acho que a gente, enquanto reumatologistas, sempre se importou muito. A gente tem pessoas no país que sempre lutaram muito pela pessoa com lúpus, né? Pessoas que estão trabalhando há anos, há décadas aí a esse respeito. E a gente está passando numa fase agora em que a gente vai ter também novos tratamentos disponíveis para a doença também, né? Tratamentos que podem ajudar no melhor controle da doença, no uso cada vez menos do corticosteroide, na prevenção de danos, na prevenção de alterações secundárias pela doença também. Doutor, em relação à crise, a pessoa que ainda não foi diagnosticada ou depois que está em tratamento, ela pode ter uma crise relacionada ao lúpus e qual a orientação? Pode, né? Então, o lúpus ele pode ter períodos de atividade de doença e períodos de remissão de doença, né? Então, é uma doença que, em algumas pessoas, ela pode ter um padrão um pouco mais cíclico. Períodos de atividade, períodos que a doença está um pouquinho pior e períodos de remissão, né? Que podem ser mais prolongados ou menos prolongados no decorrer dos anos. Então, isso pode acontecer, por isso que a gente fala que é uma doença crônica, com períodos de atividade e períodos de remissão. Aumento do risco de desenvolver câncer, existe alguma relação? Algumas doenças autoimunes, né, incluindo lúpus, artrite reumatoide, outras doenças como síndrome de Sjögren, elas podem ter aumento de alguns tipos de câncer, como por exemplo o linfoma, que é um câncer das células do sangue, né, que a gente tem. Então, como a célula que produz os anticorpos é uma célula que chama linfócito B, a gente pode ter uma ativação muito acelerada dessas células nas doenças autoimunes e essas doenças podem ter ao longo da vida, especialmente quando não adequadamente tratadas, maior risco de doenças linfoproliferativas, como por exemplo o linfoma. Muito bem. E em relação a problemas cardíacos, alguma relação não? Muito importante essa pergunta também, né? Então, assim, hoje a gente entende também a aterosclerose, que é o depósito da gordura, o depósito do colesterol nos vasos sanguíneos, né? A aterosclerose ela é uma doença também inflamatória, né? Você tem uma inflamação da parede dos vasos pelo depósito do colesterol, da gordura na parede dos vasos sanguíneos também. Quando a gente fala das doenças autoimunes ou das doenças imunomediadas ou das doenças inflamatórias crônicas, elas levam muitas vezes, especialmente quando não adequadamente tratadas ou quando não adequadamente controladas, a um status inflamatório persistente de baixo grau. E esse status inflamatório persistente de baixo grau pode acontecer também na parede das artérias. Então, o paciente com lúpus, ele tem maior risco cardiovascular do que aquela pessoa sem lúpus também. Então é muito importante não só o controle adequado da doença, mas também o controle adequado dos fatores que podem aumentar esse risco. Por isso que a gente fala que é o controle do peso, evitar fumar, ter uma dieta adequada, prática de exercício físico, que aliado ao controle da doença, faz com que você diminua esse risco cardiovascular também. Doutor, a gente estamos falando aqui de lúpus, doença autoimune, doença rara, e a gente começou no primeiro bloco também falando de inflamação, o doutor explicou bem. Hoje a gente lê muito na internet questão do açúcar, às vezes leite. O que na alimentação pode colaborar? Porque se a pessoa já tem um problema de quadro inflamatório, e o que a gente pode orientar? Principalmente que hoje a gente vive... Eu estava lendo algumas reportagens aí do que mudou, por exemplo, em relação ao leite, vários, né? Não é nem leite mais, é não sei o que, com sabor, leite, com extrato... O alimento natural mesmo está fugindo da nossa mesa, né? O que pode dizer em relação à inflamação? Eu acho que é assim, existem dois cenários, às vezes, um pouco mais específicos. Existem pessoas que têm intolerância a alguma substância. Existem pessoas que são intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten, ou têm doenças relacionadas ao glúten, né? Que é a doença celíaca, por exemplo, ou doenças relacionadas à intolerância ao leite, né? Então, nesses casos, a gente sabe que o estímulo persistente a essas substâncias vai levar a uma ativação inflamatória talvez um pouco mais persistente também, principalmente do trato digestivo. Como na doença celíaca, que pode ter outras manifestações fora do trato digestivo. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, que o leite ele pode ser um alimento, leite, derivados, queijo, requeijão, iogurte, por exemplo, são alimentos ricos em cálcio e outros nutrientes que também são importantes para a gente, né? Então, o leite natural, o leitinho da vaca mesmo, que hoje o leite que chega de caixinha, alguns países o pessoal fala caixinha aqui, caixinha, né? O leite aqui tá, no vidro, né? Brasil essa questão é complexa, mas enfim.
E aí, quando a gente fala isso, né, a gente não pode privar também a pessoa de outros nutrientes que possam ser importantes para a sua saúde também. Então, não há evidência clara nenhuma de que se a gente privar o paciente de leite ou do glúten, naqueles pacientes que não têm intolerância, que vai ter um desfecho diferente daquela doença inflamatória. Ah, tá bom. Mas estar inflamado, o sintoma é o quê? Tempo agora mais frio, a gente às vezes acorda com uma dor de cabeça, tal, assim. O que dá para dizer? Pô, meu corpo está talvez cronicamente inflamado. Quais são os sintomas? Muitas vezes não. Esse status inflamatório crônico de baixo grau, às vezes é um status que acontece, por exemplo, na obesidade. Quando você está acima do peso, aquele tecido adiposo, aquela gordura que vai se acumulando, ela vai produzindo algumas substâncias inflamatórias, que a gente chama de adipocinas, que vão inflamando o organismo no status crônico de baixo grau. Então é o que a gente fala assim, com status inflamatório crônico de baixo grau persistente. Certo. Né? Vai ficando. Então muitas vezes as doenças inflamatórias, mas especialmente quando não controladas, às vezes elas podem não dar sintomas graves, mas ela vai ficando sempre com aquele estado inflamatório de baixo grau, que é ruim para o organismo também. Você não está super inflamado, não é aquela gripe que você está super inflamado, não é um Covid que você está super inflamado, mas que você tem um status de baixo grau que também é menos lesivo do ponto de vista agudo, mas como ele pode ser persistente cronicamente, ele também vai fazendo mal. Né? Acho que tem a ver com o que eu já ouvi falar, diferença de saudável para não estar doente. Né? Às vezes você, eu não estou doente, mas também saudável, você está inflamado perenemente, né? Doutor, a gente está caminhando para o final. Doutor Edgar Torres está falando aqui com a gente sobre lúpus, né? Doutor Edgar Torres dos Reis Netter é coordenador da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, eu queria que o senhor falasse assim, a gente falou da questão do estresse, enfim, se tem algum grupo de apoio, o que as pessoas podem encontrar ali na sociedade, especialmente nesse grupo, como é que eles entram em contato? Eu acho que é super importante. Se você tem dúvidas, eu sugiro muito que você entre no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. No site da Sociedade Brasileira de Reumatologia existem algumas cartilhas voltadas para pacientes, não só com lúpus eritematoso sistêmico, mas também com outras doenças como artrite reumatoide, osteoartrite, gota, dor na coluna, diversas doenças das quais o reumatologista trata no dia a dia. São cartilhas gratuitas, de fácil acesso, numa linguagem extremamente simples, escritas por médicos, mas direcionadas para pacientes, é muito importante. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu tenho certeza que através do seu contato, a gente tem uma comissão só para contato com os pacientes também, com certeza vai dar todo o apoio para aquilo que a pessoa com lúpus tem também. A gente tem associações muito importantes aqui no estado de São Paulo e outras associações em outros estados também. A Associação Superando Lúpus, que são coordenadas também por pessoas muito sérias, o Eduardo, a Eni, que são pessoas que trabalham há muito tempo, que eu tenho muito respeito por elas também, e que fazem um trabalho belíssimo, engajando não só profissionais da saúde, mas como também pacientes nessa causa que é muito importante do lúpus também. Podem procurar informações com eles, que também é muito importante. É bem legal, entra lá no site, porque daí você tem as cartilhas e nós estamos no Maio Roxo, né? Que é dedicado à conscientização dessa doença do lúpus. Então, de repente, você pode colocar lá na sua rede social, se você é professor, trata disso, se você é da área da saúde, às vezes um cartazinho que você coloca lá no painel, no posto, alguma coisa, já orienta alguma coisa. E eu espero que a gente tenha orientado o máximo possível. Doutor, se eu esqueci alguma coisa, acho que a gente abordou bastante coisa, né? Mas, por favor, primeiro agradecer muito o senhor e também a Sociedade Brasileira de Reumatologia por essa atenção, né, de vir aqui pessoalmente tratar desse tema que, com certeza, 65 mil pessoas dentro do universo do Brasil não é tão grande, mas é aquilo, né? Para aqueles que se importam, cada um vale toda a sociedade, né? Acho que belíssima essa sua frase, né? Cada um vale por todos, né? Então, eu agradeço muito assim, a oportunidade em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Acho que é um espaço muito importante e que fica gravado para sempre, né? A gente pode estar sempre revendo aqui essas informações. É um espaço ímpar para que a gente consiga conversar sobre a doença de uma maneira simples, clara, objetiva e completamente imparcial. Tenho certeza que a Sociedade Brasileira de Reumatologia estará sempre à disposição que necessário. Obrigado pelo espaço mais uma vez.
Nós que agradecemos e agradecemos também a sua audiência. Estivemos aqui com Edgar Torres dos Reis Neto, da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigado, até a próxima edição. Mande sempre as suas sugestões para a gente, tá bom?